Olá pessoal, nós somos a Consenso Tecnologia, a maior especialista no software livre GSAM e grande fomentadora de inovações tecnológicas em gestão do saneamento. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Os links estão aí na descrição. Bom, na videoaula de hoje a gente vai dar continuidade às videoaulas do módulo de segurança do GSAM. Só lembrando, né, o que é o módulo de segurança do GSAM? É o módulo onde você cadastra os usuários, atualiza os seus acessos, redefine ou atualiza suas senhas, né? Verifica aí o rastro do que foi efetuado nas funcionalidades, acompanha aí as operações, porque tudo que você faz no GSAM mediante o acesso com seu login e sua senha, isso aí fica registrado, né, na base de dados do GSAM, e você também pode verificar pelo módulo de segurança. Enfim, tudo que for relativo a acesso mediante senha e login corresponde e faz parte ao módulo de segurança. Na videoaula anterior, por exemplo, a gente viu como é que insere um novo usuário no banco de dados do sistema. E hoje a gente vai ver como é que mantém esse usuário, ou seja, como é que atualiza, remove, né, ou renova aí os acessos desse usuário cadastrado no sistema. Para você acessar a funcionalidade, você entra na base do GSAM com seu login e sua senha, árvore do menu GSAM, segurança, acesso, usuário. Na videoaula anterior a gente viu a funcionalidade de inserir usuário e hoje a gente vai ver a manter usuário. Clicando sobre ela, o sistema direciona você para uma tela de filtro, onde você, através de várias chaves de pesquisa, você vai localizar esse usuário que você quer atualizar seus dados. E aqui você tem, né? Você pode filtrar pelo tipo do usuário, pela empresa dele, pela sua matrícula, pelo nome, pelo número do CPF, enfim, várias chaves de pesquisa para você filtrar aí essa consulta. Vamos escolher aqui uma chave de pesquisa. Vamos ver. Vamos fazer pelo tipo do usuário. O usuário, queremos aqui fazer a pesquisa de todos os usuários que sejam empregados da empresa. Então você seleciona aqui o tipo do usuário, clique em filtrar. Feito isso, o sistema te direciona para a tela com o resultado da pesquisa. Aqui no caso ele trouxe 57 resultados, né? 57 telas contendo os usuários que atenderam ao filtro de pesquisa informado, ou seja, os usuários do tipo empregado cadastrados no sistema. Então essa tela ela te permite fazer 4 operações, 5 na verdade, contando com a impressão do relatório. Você imprimindo aqui, por exemplo, você clicando aqui no ícone da impressora, você pode imprimir um relatório, visualizar um relatório para impressão, na verdade, um relatório em PDF, contendo tudo que você está vendo aqui na tela do GSAM, ou seja, todos os usuários empregados que atenderam ao filtro de pesquisa. Você visualiza esse relatório para impressão, que é chamado relatório com os usuários cadastrados, está aqui. Esse caso aqui foi um relatório com 44 páginas, para você ver, contendo o nome do usuário, o tipo, né, a unidade, a situação, a abrangência, o login, a data da expiração da senha e o grupo a que ele pertence. Todas as informações, na verdade, que você tem aqui na tela. Bom, além de imprimir o relatório, você pode remover um usuário cadastrado. Para isso, você seleciona o checkbox ao lado do nome do usuário ou seleciona todos clicando aqui. Depois que você selecionou o usuário que você quer remover, você clica aqui no botão remover. Feito isso, o sistema vai pedir para você confirmar essa remoção. Se você confirmar, o usuário ele é excluído do banco de dados do sistema. Aqui você pode voltar ao filtro também, né? Voltar para a tela de filtro, clicando aqui para executar um novo filtro de pesquisa. E você pode alterar a situação do usuário, clicando, selecionando aqui o usuário que você quer alterar e clicando aqui no botão.
Feito isso, o sistema acessa essa tela, alterar a situação do usuário, onde você pode informar agora que ele está ativo, que ele está inativo, que a sua senha foi bloqueada ou que ele está com a senha pendente de autorização. Depois que você alterou a situação do usuário, você clica aqui em alterar a situação. Esse usuário aqui está inativo, né? Vamos ver. Alterar a situação para ativo. O sistema pede para confirmar a alteração, ok. E aqui o usuário passou a estar ativo no banco de dados do sistema. Além de remover, imprimir o relatório, retornar para a tela de filtro, alterar a situação do usuário, você pode controlar os acessos do usuário. Não, antes de controlar o acesso, vamos atualizar os dados do usuário. Depois a gente vem aqui para controlar os acessos. Para você atualizar os dados do usuário cadastrado, você clica no link aqui da coluna nome do usuário. Você visualiza aqui, seleciona o usuário que você quer atualizar, clica no link do nome dele. Feito isso, o sistema vem para a tela de atualização dos dados do usuário, que tem duas abas, dados gerais e acessos do usuário. Você lembrar da videoaula anterior, os campos são iguais àqueles da tela de inserir o usuário. Então eu não vou me demorar na explicação dos campos, que se você quiser relembrar para que serve cada campo desse, é só você rever a nossa videoaula e inserir o usuário. Tá ok? Mas então aqui ele cai na aba de dados gerais e tem a aba de acessos do usuário. Esse usuário está cadastrado sem e-mail, por exemplo. Então a gente pode informar um e-mail para ele. Formar um CPF também. E a data de nascimento. Olha que ele informa que o e-mail já existe, tá vendo? Que a gente já cadastrou um usuário com esse e-mail. Vamos retornar aqui. Selecionar outro usuário para atualização. Bom, aí você fez as alterações necessárias ou na aba dados gerais ou na aba de acessos do usuário. Você clica em concluir. Feito isso, ele vai atualizar os dados do usuário. Deixa eu informar aqui esse CPF, ver se ele vai. Pronto, essa é a tela de acesso do usuário, né? Você fez a alteração na dados gerais ou na aba acesso do usuário. Você clica em concluir. Feito isso, o sistema atualiza o usuário, né, os dados do usuário com sucesso. Para você realizar outra atualização, clica aqui no link e retorna para a tela de filtro e a gente vai repetir o procedimento. Bom, então a gente viu como é que atualiza os dados, né? A gente viu como é que imprime o relatório, retorna para o filtro, remove um usuário do banco de dados e como é que altera a situação dele clicando no link do nome do usuário, que vai para a tela com a aba dados gerais e a aba de acesso, que é semelhante aos campos que a gente viu na inserir usuário. Para você controlar o acesso desse usuário, que é a última ação que você pode fazer, você seleciona o usuário que você quer controlar o acesso e clica no botão controlar acessos. Feito isso, você é direcionado para essa tela de controlar acessos do usuário com as restrições. Aqui nos dados gerais, você vai definir, você pode definir, né, as funcionalidades que ele tem acesso, abrindo aqui a árvore do menu com os módulos. No caso aqui, está tudo verde, ó, ele tem acesso a todas as funcionalidades desse usuário. Então ele está sem nenhuma restrição para nenhuma funcionalidade que a gente pudesse liberar aqui. Acessando a aba acessos do usuário, aqui você pode liberar as permissões especiais para esse usuário. Desde alterar a área construída do imóvel, alterar cliente inativo, até
vincular, desvincular ou alterar cliente negativado. O que você quer que esse usuário tenha de permissão especial? Por exemplo, vamos ver uma aqui. Você quer permitir que esse usuário possa alterar o nome do cliente no cadastro do GSAM? Aí você seleciona, você marca aqui essa permissão, clique em concluir. Feito isso, ó, também os acessos, o controle de acessos desse usuário é atualizado com sucesso. Realizar outra manutenção. Vamos fazer um resumo da videoaula. Na tela de filtrar, você seleciona o tipo de usuário, por exemplo, que você quer atualizar os dados. Você vem para essa tela, você pode voltar o filtro, imprimir o relatório, alterar a situação do usuário, selecionando ele aqui e clicando no botão. Você pode controlar os acessos dele, selecionando ele e clicando aqui no botão controlar acesso. Ou você pode remover o usuário, selecionando o usuário e clicando no botão remover. Caso você queira atualizar os dados, clica no link do nome do usuário e você vem para a tela de atualização dos dados do usuário, que tem duas abas, dados gerais e acesso do usuário, conforme a gente viu na videoaula de inserir o usuário. Retornando, segurança, acesso, usuário, manter usuário. Caso você queira mais informações sobre essa funcionalidade, você pode acessar a documentação da Consenso referente a essa funcionalidade, clicando aqui no link no sopé da tela, né? No sopé não, desculpa, aqui em cima da tela, você é direcionado para a base de documentação da Consenso. Essa árvore, essa colmeia aqui, ela pega a árvore de menu do sistema. Então a gente estava aqui no módulo segurança, no acesso, usuário, manter usuário. Você clica. Daí o sistema te direciona para documentação específica da funcionalidade que a gente acabou de ter a videoaula. É uma documentação bem completa com os prints da tela, a definição, o que você faz em cada print, o modelo do relatório que a gente imprimiu conforme a videoaula, o preenchimento dos campos da aba dados gerais, da aba acesso do usuário, a funcionalidade dos botões e a possibilidade, a opção de você imprimir essa documentação em Word, caso você queira, né, ter ela em mãos. Eu recomendo a leitura dessa documentação para você complementar as informações que a gente viu na videoaula de hoje. Saindo da funcionalidade, muito obrigado pessoal pela atenção e até a próxima videoaula.